refutando a eleição incondicional. Eleitos segundo a presença de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Estimado ouvinte, tenha você cordiais saudações. Eu sou Juan Cepeda. Neste áudio vai refutar-se ao segundo ponto do famoso acrônimo calvinista TULIP, é dizer, a eleição soberana de Deus, a qual é absolutamente sem condições, segundo o calvinismo. No áudio passado foi exposto o ponto da depravação total dos homens, segundo o qual eles estão impedidos de ouvir a voz de Deus para se arrepender e crer no Evangelho por eles mesmos. Então, aqui vemos a eleição soberana de Deus, da qual Deus dá a fé aos homens para ser salvos, e para esse fim os calvinistas têm que distorcer uma variedade de passagens bíblicas que apoiam a sua falsa doutrina. É aqui onde eles usam a predestinação de Deus, a qual, segundo eles, é para a salvação. Se mexe a palavra de Deus não diz que seja para aquele fim. Comecemos. No contexto da eleição soberana de Deus para a salvação, a qual encontra-se na Bíblia, o calvinismo distorce muito sutilmente a eleição de Deus ao dizer que esta é totalmente incondicional, ou seja, que Deus predestinou ou escolheu uns para a salvação e outros, quais são a grande maioria, para a condenação eterna. Os seguidores desta doutrina do diabo distorcem a soberania de Deus a tal ponto de afirmar que Deus escolhe quem será salvo, não lhes considerando nada, senão que ela escolhe só pela sua graça e a sua misericórdia. Não obstante, estimado ouvinte, isso é o mais diabólico que pode ensinar-se. Pois se a eleição de Deus para a salvação fosse incondicional, então por que Deus exige aos homens o arrependimento e a fé no Evangelho? Ou seja, que a eleição soberana de Deus para a salvação está condicional ao arrependimento e à fé no Evangelho. Estimado ouvinte, portanto, Deus escolhe uma pessoa para lhe salvar se cumpre, primeiramente, aqueles dois mandamentos. Estimado ouvinte, ninguém escolhe algo ao acaso, senão os que primeiro analisa antes da sua eleição. Pois, se você, por exemplo, precisa escolher uma casa para comprar, você, antes de escolher uma, vai analisar o seu tamanho, o bairro, os vizinhos, o cor, seu pressuposto, entre outros. E isso é válido para tudo. Pois o mesmo acontece com Deus. Quando o Senhor escolhe alguém, ele considera o seu genuíno arrependimento e a fé no Evangelho, tal como diz Marcos capítulo 1, versículo 15, e Atos, versículo 17, versículo 31, entre outras passagens. Que São Calvinista vai citar segundo de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, que diz: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito é a fé, na verdade, para que também vos chamou mediante o vosso Evangelho para alcançar esta glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Não obstante, estimado ouvinte, a eleição soberana de Deus para a salvação, assinalado por Paulo na Epístola aos Tessalonicenses, nunca menciona que seja incondicional, senão que diz claramente, pela santificação do Espírito é fé na verdade. Ou seja, que sim há condições. És, pois, o soberano Deus escolhe para a salvação, és pela santificação do Espírito e fé na verdade. Mas simplesmente quando a pessoa arrepende-se é que desconfia da verdade. É dizer, o Evangelho imediatamente, aquela excelente como Espírito Santo, apenas lá, Deus escolhe para a salvação. Portanto, o ponto calvinista da eleição condicional é derribado. Que só o calvinista nos seus sofismas podia dizer. É Deus soberano, ele faz o que ele quer. Ele escolhe uns para salvar-os e outros são escolhidos para a condenação.
É porque se o homem se arrepende a querer se usando o seu livre-arbítrio, então Deus não seria soberano. Estimadamente, eu tenho ouvido aquelas argumentações sem sentido muitas vezes. Porém, Deus, na sua absoluta soberania, determinou que a salvação dos homens fosse por meio do arrependimento e da fé no Evangelho. E isso não significa que Deus seja menos soberano. Estimadamente, agora os calvinistas têm usado erradamente o capítulo 9 da Romanos para apoiar a eleição soberana incondicional de Deus para salvar umas poucas almas. É sobretudo o versículo 3 que diz: Amei Jacó, porém me aborreci de Saul. Ou seja, segundo os calvinistas, Jacó representa a todas aquelas pessoas escolhidas por Deus incondicionalmente para a salvar, enquanto Saul representa as pessoas escolhidas para as condenar. Senhor calvinista, és primeiro que nada, Romanos 9 não é sobre a eleição soberana de Deus para a salvação das almas, senão que aborda a eleição soberana de Deus de uma nação por meio da qual o Messias Salvador virá. Pois veio a nosso Senhor Cristo Jesus. Depois, aquela nação é Israel. Pois o Senhor calvinista, quando o versículo 3 disse: Amei Jacó, porém me aborreci de Saul, não fala do ódio de Deus a Saul como as pessoas atualmente acham. Depois parece feio. Esperemos. O versículo 13 refere-se basicamente que para o fim de ser o Messias, Deus escolheu Jacó, mas ele deixou Esaú no segundo lugar. Vamos ver alguns exemplos para compreender melhor isso. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 26, diz o seguinte: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ainda da sua própria vida, este não pode ser meu discípulo. Depois, estimadamente, o Senhor Jesus não refere-se a que temos que aborrecer a nossos familiares, além da nossa própria vida, para que chegarmos a ser seus discípulos, o qual se está a violar o primeiro mandamento de Deus assinalado em Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, que Deus se contradiz em Êxodo capítulo 20, versículo 2, e Lucas capítulo 14, versículo 26. Pois não, estimadamente. Igualmente na epístola aos Efésios capítulo 6, versículo do 1 ao 3, diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. És o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vives muito tempo sobre a terra. Estimado ouvinte, de nenhuma maneira o aborrecer-se quer dizer odiar ou desonrar alguém, e muito menos a nossos pais, pois o Senhor refere-se a quem tenha seus familiares por acima de Deus, não é digno de ser seus discípulos. Pois isso também se aplica para nós. Porque se Deus está no lugar mais abaixo em nossas vidas, então estamos a ser idólatras. Vamos ver outro exemplo onde aplica-se o verbo aborrecer, o qual está em Gênesis, capítulo 29, versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, é fê-la fecunda, ao passo que a Raquel era estéril. Em outras versões dizem o verbo aborrecer, em vez de desprezar. Para pôr as coisas em contexto, Raquel e Lia eram irmãs. Raquel a menor e Lia a maior. Lia era muito fecunda, enquanto Raquel era estéril. Mas aquela última era amada por Jacó. Então Jacó odiava a Lia, pois não, só era menos amada. Ainda assim, Lia deu-lhe filhos e filhas, entre os quais estão Rubén, Simeão e Dina. Agora, Romanos 9 está falando da eleição soberana de Deus para a salvação de umas poucas almas? Obviamente não. Senão que o contexto é a eleição soberana de Israel como uma nação. Agora, os calvinistas temos que provar à luz das escrituras que Saul terminou no inferno. Isto para inferir que ele é uma representação dos
não eleitos. Mas, porém, nenhuma parte da Bíblia assinala que Esaú se perdeu. E ainda, em Gênesis capítulo 33, os irmãos reconciliam-se após de 20 anos de acontecimentos que despertou a ira de Esaú em contra de Jacó, quando o último pegou a venção do primeiro a usurpar a sua identidade, aos pés do seu pai Isaac. E Jacob disse a Esaú no versículo 10: Então disse Jacó: não seguras tenhas achado graça em teus olhos. Peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Agora, senhores calvinistas, que haverá feito Saúl para que Deus aborrece-lhe? Deus aborreceu-lhe incondicionalmente? Pois não. Esaú desprezou a sua primogenitura e vendeu-se-la a seu irmão menor Jacó pelo um prato. Pois ele era um homem carnal e pensava no curto prazo. Mas para ele tudo era do mundo. Enquanto Jacó estava a fazer a vontade de Deus, a causa disso, Deus escolheu-lhe para o fim de fazer dele uma grande nação, e Deus não escolheu Esaú, o qual é Edom. Mas para isso, deste modo, a doutrina calvinista é uma vez mais reavivada. Neste capítulo 9 de Romanos, os calvinistas usam os versículos dos 14 ao 16 para justificar a eleição incondicional de Deus de umas poucas pessoas, o qual diz: Que diremos, pois? Há injustiça de parte de Deus? De modo nenhum. Pois, ele disse a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecerei-me de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem me quer ou de quem corres, mas Deus a Deus a sua misericórdia. O calvinista diria-lhe: Tu não vês que Deus tem misericórdia daquela que quer? Mas, portanto, Deus escolhe a quem ela quiser. O homem não tem nada que fazer na salvação. Não obstante, o calvinista não se analisa como um bom sectário que é, senão que só constrói uma doutrina em base a um só versículo isolado. Mas ele deixa fora o contexto inteiro na qual aquele versículo encontra-se. Respeito à eleição soberana de Deus de Israel, Moisés pergunta aos senhores como o povo saberia que se tem achado graça ante os olhos de Deus em comparação aos outros povos estrangeiros que existiam. Pois Moisés pensava que Israel teria a exclusividade da graça de Deus, para cima de todas as nações da terra. Não obstante, o calvinista pega do contexto da eleição soberana de Israel à salvação das almas no tempo da graça, o qual começa uma vez que o Senhor morreu na cruz pelos pecados da humanidade e ascendeu aos céus após de 40 dias da sua ressurreição. Desse modo, os calvinistas não devêssemos nunca mais usar Romanos 9 para apoiar a sua postura de eleição soberana de Deus para salvar as almas de umas poucas pessoas. Estimado ouvinte, vamos ver agora a questão da predestinação, ou seja, que desde antes Deus predestinou alguém para uma função. A palavra de Deus nos fala da predestinação, a qual Deus, antes da fundação do mundo, predestinou a Igreja para cumprir algumas funções, além de predestiná-la a como esta deve de ser. Vamos ver as passagens que abordam a predestinação bíblica e depois vamos abordar a heresia calvinista da predestinação para a salvação, a qual não tem nada a ver com a verdadeira predestinação. Vamos ver, por exemplo, Romanos capítulo 9, 8, versículo 29. Porquanto os que de antemão conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em primeiro lugar, o propósito da predestinação é para os que Deus antes conheceu, sejam feitos conforme a imagem de Cristo Jesus. A questão interessante cá é que Deus predestinou para tal fins aos que ele antes conheceu. Pois aborda-se nesta passagem o pré-conhecimento de Deus. É dizer, que Deus já conhece todas as coisas, pois ele está na eternidade.
Ele não está sujeito ao tempo cronos como estamos como seres humanos. Portanto, antes que ele fundasse o mundo, ele já predestinou a igreja para que fossem feitos à imagem de Cristo, segundo a sua presciência. Ela já sabia daqueles que iam cumprir as duas demandas para a salvação e aqueles que são predestinados para tal fim. Mas para que seja explicado mais facilmente, uma empresa precisa de contratar um grupo de contadores e a empresa prestina aos futuros contadores que temos de ser contratados como uma série de características como ser eficientes, seguir um código de roupagem, entre as 8 da manhã e terminar às 5:30 da tarde. Entregar relatórios semanais. Pois, o mesmo acontece com a predestinação bíblica, estimado ouvinte. Uma vez que já somos salvos, não quer dizer que estejamos adormidos laureis para só esperar a hora da nossa morte e ir para o céu. Isso não é assim, estimado ouvinte. Exporemos que calvinistas usam esta passagem de Romanos para argumentar hereticamente que Deus predestinou-lhes para ser salvos, o qual é uma heresia, se não é o fim da predestinação. Vamos ver outra passagem que fala da predestinação, a qual encontra-se em Efésios capítulo 1, versículo 4 a 5. Que diz: Assim, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante dele é amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que acontece nesta passagem de Efésios, ao propósito da predestinação cá, é ser santos e irrepreensíveis diante dele e, a sua vez, para a adoção de filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, mas não diz que seja para a salvação. Aqui há duas coisas dignas de destacar. Primeiro, a passagem diz: nos escolheu nele, nos escolheu em Cristo. É dizer, que deve-se de estar em Cristo para que o Senhor nos haja predestinados antes da fundação do mundo para tais fins. Alguém está em Cristo quando ele se arrepende, crê, com fé no Evangelho, após é selado com o Santo Espírito da promessa. Então, apenas lá, o Senhor escolhe. Do mesmo modo, estimado ouvinte, nós somos adotados por meio de Jesus Cristo. Não somos adotados como seus filhos incondicionalmente, como ensina o calvinismo herético. Vamos ver outra passagem achada em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Estimado Senhor calvinista, não há tal coisa como eleição condicional de Deus para a salvação, porque esta epístola de Pedro menciona que o Senhor escolhe segundo a sua presciência. É dizer, que ele preconhece quem serão parte da Igreja de Cristo. Não é que Deus escolhe ao caso. Eu invito-lhe a escutar algumas passagens aos quais mostram a presença de Deus. Visto que haverão, certamente virão a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra. Mas porque eu tenho conhecido, assim que ele há de ordenar a seus filhos, a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir como justiça e juízo. É para que o Senhor faça juízo sobre Abraão, ou que acerca dele tem falado. Gênesis capítulo 18, versículos 18 a 19. O mesmo Senhor diz: porque eu o tenho conhecido assim. Como ele sabia que Abraão tinha de ordenar a seus filhos e a sua casa em gerações após de Abraão a que guardassem o caminho do Senhor? Pois porque ele tem preconhecimento. Pois para Deus o futuro já é história. Ou seja, que é algo que já aconteceu e igualmente o Senhor já sabe daqueles que se arrependerão e crerão no Evangelho da Salvação, os quais têm de ser parte da Igreja de Cristo. Desse modo, como Deus já tem essa informação, Ele, na sua soberania, predestinou antes da fundação do mundo a Igreja para 1. Ser feitos
à imagem de Cristo. 2. Para ser santos e irrepreensíveis diante dele. 3. A adoção como seus filhos. Estimados, esse é o propósito da predestinação e também estamos predestinados a ser arrebatados antes da grande tribulação, predestinados para compadecer ao tribunal de Cristo, onde haverão os galardões, predestinados a ser namorada e esposa de Cristo, predestinados para ser nossos corpos de pecado transformados em corpos celestiais, etc. É como diz 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, predestinados ou escolhidos segundo a presciência de Deus, a que sejamos selados com o Espírito Santo, ao qual guia-nos a toda a verdade. É pega de Cristo, ensina-nos. Agora, estimado calvinista, como você prova que é um escolhido de Deus para a salvação? Pode você responder essa pergunta? Como você prova, sendo um ordinário pote de barro que irá ao céu após a sua morte física, se a salvação é pela uma eleição condicional de Deus feita antes da fundação do mundo? Pois você dirá, porque eu sou de fé, eu leio a Bíblia, me ajunto com outros irmãos. Não obstante, Sr. Calvinista, a eleição supostamente é incondicional. Portanto, não está sujeita ao que você diga, pense ou faça. E nada serve à sua defesa. Agora, o que passaria se você foi escolhido para a condenação? Você sabe o que fará nesse caso? Pois, você deve só esperar. Porque no dia do grande juízo final haverá muitos cristãos no salvo que dirão ao Senhor: Senhor, senhores, porventuras não temos nos profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 22. Senhor calvinista, não será você uma delas? Estimado calvinista, você diz que Deus é soberano e que Ele faz como Ele quer. Pois Ele é soberano, obviamente. Não seria congruente da sua parte não dizer mais que é você salvo da condenação eterna, porque isso só corresponde a Deus na sua soberania? Pois, estimado calvinista, você só teria de esperar a sua morte para saber realmente se você foi ou não foi um escolhido por Deus. Mas não antes. Estimado calvinista, aquelas pessoas que compadecerão ao juízo ante o grande trono branco poderão dizer ao juiz o seguinte: Este juízo não é justo. É porque você não escolheu para nos para a salvação. É porque você salvou alguns condicionalmente se os outros foram mais pecadores que todos nós? Você pode ver, estimado calvinista, quão antibíblica é a doutrina que você abraça. Não sente-se triste pelos seus familiares, os quais talvez o Senhor não os escolheu para que fossem salvos? Senhor calvinista, se você está a pensar em ter crianças, você não acha que é uma maldade da sua parte que os tenha? Devido a que existe uma muito alta probabilidade de que eles não sejam escolhidos para a salvação? Medite seus caminhos, Senhor calvinista, e não abrace mais essa doutrina do diabo que o conduz à perdição eterna. Igualmente, estimado ouvinte, mediante este áudio eu quero lhe expor quão herética é obscura é o calvinismo, que parece dar a Deus toda a glória na salvação dos homens, mas o único que tem feito é desonrar-o. Estimado ouvinte, que este áudio, refutando a eleição condicional, seja para você uma grande invenção. No terceiro áudio, vai refutar-se o terceiro ponto calvinista, a expiação limitada. Se o Senhor nos dá vida. Que o Senhor lhe abençoe. Até logo.